Desde as primeiras horas de hoje, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão expedidos pelo STF. O Igor está ao vivo aqui comigo e vai trazer os detalhes. Igor, são tantas perguntas que eu tenho para fazer hoje para você que eu não sei nem por onde começar direito. Vou começar aqui pelo mais recente, que é essa operação, né, que está em andamento. Quem são os alvos dessa ação, dessa operação da Polícia Federal? Bom dia para você. A antiga alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Esse é um dia de grande movimentação aqui no centro de Brasília. A Polícia Federal cumpre 7 mandados de prisão preventiva e outros 5 de busca e apreensão. Eu falo ao vivo da sede da PF e a todo momento uma viatura da Polícia Federal sai daqui do prédio com destino aos mandados, aos locais onde os mandados estão sendo cumpridos. Esses mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra a antiga alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, aqueles PMs que faziam parte da corregedoria da corporação durante os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Entre eles, Fábio Augusto Vieira e o coronel Klepter. Os dois chegaram a prestar depoimento na Polícia Federal em outra ocasião, chegaram a ir na CPI dos atos antidemocráticos que tramitam na Câmara Legislativa do Distrito Federal e são nomes cotados para prestarem depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Contra eles, há a acusação de serem omissos e coniventes com os ataques antidemocráticos. E por que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender a eles? Porque foram encontradas novas provas. A imprensa ainda não sabe quais são essas provas, mas seriam documentos e aparelhos eletrônicos que comprovariam que eles contribuíram com os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Então, para não atrapalhar o processo investigativo que a cada dia vai avançando pela Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes acabou pedindo a prisão preventiva desses 7 homens que eram integrantes da corregedoria da PM daqui do Distrito Federal. Em nota, a corporação disse que colabora com as investigações do Supremo Tribunal Federal e também da polícia e que não coaduna com os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Hoje é um dia de grande movimentação aqui em Brasília. Como eu disse, a todo momento uma viatura da Polícia Federal sai daqui do prédio com destino aos locais onde esses mandados estão sendo cumpridos e viaturas da Polícia Militar têm feito a proteção do prédio, têm reforçado a segurança no centro de Brasília. Isso impactou no trânsito, quilômetros de engarrafamento desde as regiões administrativas até o centro do Distrito Federal. Isso impactou também no acesso a alguns prédios, a esplanada dos ministérios. As principais autarquias estão fechadas, estão gradeadas. Então, realmente, é um dia de grande movimentação e a gente vai seguir acompanhando, viu, Adriane? Nesse caso, são mandados de prisão preventiva mesmo, né? Não é uma condução para esclarecimentos ou algo nesse sentido, né? E são ainda de desdobramentos do 8 de janeiro, aquele dia fatídico aqui no nosso país. Nesse caso, esses PMs, eles são suspeitos de participarem de alguma forma ou de omissão, de não terem evitado que aquele caos se instaurasse? É essa pergunta que nós estamos fazendo à Polícia Federal desde o início da manhã de hoje. Se realmente a acusação é de omissão e conivência, ou seja, que eles não tenham exercido todo o poder de polícia para impedir os manifestantes, ou se de alguma forma eles estão envolvidos nesses ataques. A gente chegou a fazer essa pergunta à Polícia Federal, mas ela ainda não foi respondida e é exatamente por isso que aqui do meu lado a imprensa inteira está aqui na PF, justamente para flagrar os primeiros presos pela Polícia Federal e também registrar a chegada dos objetos que foram apreendidos nesses mandados de busca, Adriane.
Sobre a operação, você fica à vontade para trazer para a gente. Enquanto isso, a gente conversa sobre outras coisas que deixam a capital federal e o país de cabeça para baixo. Ontem, a CPMI, que investiga esses atos do dia 8 de janeiro, ouviu o hacker Walter Delgatti Neto, né? E a gente chegou a falar sobre esse depoimento que aconteceria ao longo do dia e foi mais agitado do que o esperado, né? Porque ele já tinha feito um depoimento à Polícia Federal, já falando várias coisas, mas na CPMI ele falou ainda mais e fez acusações para todos os lados. Traz os detalhes, Igor, de como foi esse depoimento. Foram quase 7 horas de depoimento marcado de muita polêmica, muita bate-boca e pela primeira vez um parlamentar discutiu com um depoente nessa comissão mista, viu, Adriane? Realmente um depoimento importante. Alguns parlamentares classificaram esse depoimento do Delgatti como histórico para a democracia, porque ele realmente resolveu falar a versão dele, resolveu contar a verdade dele. E 2 pessoas estavam no alvo de Delgatti Neto nesse depoimento. Ele mencionou o nome dessas 2 pessoas a todo momento. Uma delas é a deputada federal Carla Zambelli e o outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Walter Delgatti confirmou que teve encontros com Jair Bolsonaro várias vezes no Palácio do Planalto e a intermediária desses encontros era a deputada federal bolsonarista. Em depoimento, Delgatti afirmou que foi consultado por Bolsonaro para invadir urnas eletrônicas, se era possível invadir urnas eletrônicas. Ele disse que não, porque o sistema é offline e uma vez desconectado de internet, não teria como ele fazer essa invasão. Ele também, de acordo com o que disse no depoimento, teria escrito o relatório do Ministério da Defesa dos códigos-fonte. A gente chegou a falar sobre esse assunto. Os códigos-fontes estavam lá disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral para várias autarquias. Então, partidos políticos, CGU, Polícia Federal, PM, alguns políticos sozinhos, todos eles foram lá para analisar os códigos-fontes. Entre essas autarquias estava o Ministério da Defesa. Pela regra, logo depois dessa análise dos códigos, cada autarquia que analisou precisa elaborar um relatório falando sobre a segurança ou insegurança das urnas eletrônicas. Aquele relatório polêmico do Ministério da Defesa que disse que os códigos-fontes são sim passivos a ataques hackers foi escrito por Delgatti Neto e não por quem inspecionou. Então foi uma acusação muito séria. E por ele passar informações a mais lá na CPMI do que aqui na Polícia Federal, Walter Delgatti também pode chegar a qualquer momento aqui na PF para prestar um novo depoimento. Ele foi reconvocado a prestar novos esclarecimentos. E a pergunta que os policiais federais vão fazer é: por que ele deu informações preciosas a mais na comissão mista e não na Polícia Federal? Então a situação de Delgatti é complicada, mas se complicaram juntos Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que ele mentiu e que em nenhum momento Bolsonaro atentou contra a democracia. Já a deputada federal Carla Zambelli disse que nunca pagou o hacker para fazer ataques à democracia brasileira. E a deputada está internada com suspeita de diverculite. Então a situação dela na saúde também está um pouco fragilizada. Sobre o depoimento, eles falaram sobre grampo, falaram sobre emboscada contra Alexandre de Moraes, só que tudo isso está numa reportagem que a gente confere agora. O alvo do hacker Walter Delgatti Neto foi o ex-presidente Jair Bolsonaro durante depoimento na CPI mista do 8 de janeiro. Aos parlamentares, Delgatti confirmou que teve encontros com membros do governo federal no Palácio do Planalto na gestão passada e disse que Bolsonaro prometeu proteção se ele colaborasse com uma eventual emboscada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou
para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral. O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Delgatti também afirmou que a deputada federal Carla Zambelli, a mando de Jair Bolsonaro, teria pedido para invadir urnas eletrônicas, mas ele se recusou porque seria uma manobra sem sucesso. Assim como no depoimento de ontem na Polícia Federal, o hacker disse que recebeu R$40 mil de assessores de Zambelli para invadir o sistema de autarquias do Poder Judiciário. Para a relatora da comissão, Elisiane Gama, o depoimento revela um suposto plano de golpe de Estado. São informações graves que, de forma muito clara, seria uma tentativa de construção de elementos para justificar e apresentar uma tentativa de fraude eleitoral e automaticamente substanciar uma possível aplicação de um golpe no Brasil. Walter Delgatti deu mais informações na CPI mista do 8 de janeiro do que na Polícia Federal. É exatamente por isso que a PF reconvocou o hacker a prestar depoimento nesta sexta-feira. Durante a comissão, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se reuniu com a alta cúpula do partido para se posicionar sobre as acusações. Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que Delgatti mentiu durante a comissão. O clima na comissão ficou tenso depois que Walter Delgatti chamou de criminoso o senador Sérgio Moro. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Delgatti ficou conhecido nacionalmente como hacker da Vaza Jato, quando ele invadiu dispositivos eletrônicos e revelou mensagens supostamente comprometedoras de Moro. O senador revidou. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Você vê que ele afirma de forma categórica de que o ex-presidente Bolsonaro teria, na verdade, buscado junto a ele a responsabilidade em torno de um grampo de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que teria assegurado a ele, inclusive, indulto, proteção de que ele poderia fazer uma ação criminosa e que ficaria livre, sem nenhum tipo de punição. Bom, depoimento extremamente polêmico do Walter Delgatti ali na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro e aumenta a expectativa para o depoimento dele de hoje aqui na Polícia Federal, que deve ser igualmente polêmico. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro negou todas as acusações e o senador Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, disse que eles realmente se encontraram, mas que nunca o ex-presidente Bolsonaro teria planejado uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes, usando a estrutura do GSI, ou mesmo tenha atentado contra a democracia. Claro que esse depoimento de Delgatti, a cada momento em que ele fazia uma declaração, ia repercutindo nas redes sociais, inclusive entre as autoridades políticas. A gente vai ver aí agora a manifestação da deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, pelo Twitter. Ela disse que foi um show de horror tudo o que aconteceu, que o castelo de falsidades de Bolsonaro caiu depois das revelações do hacker Walter Delgatti Neto. Ela disse ainda que o Brasil não merecia passar por esse show de horror que tem passado por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a oposição ao governo também se manifestou. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é da legenda de Bolsonaro, também se manifestou por meio do Twitter e ele pediu a quebra de sigilo bancário e telemático de Walter Delgatti para saber se ele tem alguma relação com parlamentares da esquerda. O que os parlamentares da oposição têm dito nesse momento é que ele combinou o depoimento com os parlamentares da esquerda justamente para tacar mais lenha na fogueira e acabar agravando a situação de Jair Bolsonaro.
Nicolas Ferreira também pediu um laudo psiquiátrico de Walter Delgatti Neto, já que ele faz uso de antidepressivos e ansiolíticos. Então, ele quer esse laudo psiquiátrico para revelar se ele tem sanidade mental de ter esse depoimento levado a sério, viu, Adriane? Olha, se combinou ou não, ele repetiu os discursos que a gente já ouviu ao longo dos últimos meses todos, né? Exatamente como a gente ouvia por parte da esquerda e de aliados a Lula. Tudo foi repetido sobre perseguição aos petistas por Moro, entre outras coisas. E, até então, Delgatti seria suspeito de ser contratado pelo outro lado, né? Pelo lado de Bolsonaro. E, diante dessa situação, agora muda esse contexto. A gente vai seguir acompanhando, mas é preciso levar em consideração que um hacker é um criminoso. E as obtenções de qualquer tipo de prova, constitucionalmente, se elas foram obtidas de forma ilegal, até então elas não eram consideradas pela Justiça. Isso a gente já viu em vários outros posicionamentos. Além dos discursos aqui que foram bem claros para a gente ouviu agora as declarações de Delgatti, ele chegou a apresentar alguma prova, Igor, de algo que ele falou à CPMI, porque ele foi convocado mais uma vez agora pela Polícia Federal, porque houve inconsistência, né? No que foi falado na CPMI e no que foi falado na PF. Não necessariamente das denúncias que ele fez, mas ele acrescentou outras coisas que não foram faladas durante o depoimento à Polícia Federal. A defesa de Walter Delgatti apresentou alguns documentos, tanto na Polícia Federal quanto na CPMI. Entre esses documentos estão transferências bancárias que foram feitas por pessoas ligadas à deputada federal Carla Zambelli. Ele disse que recebeu R$40 mil para invadir o site do Conselho Nacional de Justiça e expedir um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, e que esse dinheiro também seria para invadir urnas eletrônicas, que ele disse que nem chegou a tentar. E parte desse dinheiro foi entregue em espécie, mas uma outra quantia, algo em torno de R$14 mil, foi uma transferência via Pix. Então ele apresentou dados bancários, mas também apresentou ali um bilhetezinho comprovando que ele estava, assim, na Polícia Federal, um registro, como se fosse um ponto eletrônico, que ele estava no Palácio do Planalto, perdão. Então, ele apresentou alguns documentos que levassem ali para um lado um pouquinho mais pesado, levassem para uma suspeita a mais de pessoas ligadas a Carla Zambelli e a Jair Bolsonaro. Entre os detalhes que ele deu a mais foi esse relatório do Ministério da Defesa, e é justamente isso que a Polícia Federal quer que ele fale aqui agora. Então, é um depoimento polêmico e agora deve ser igualmente polêmico daqui a pouco aqui na PF. Por aí, chegou alguém das pessoas que são alvo da operação que acontece nesse momento aí em Brasília? Olha só, Adriane, é de comum que a viatura da Polícia Militar ela passe exatamente por aqui, mas a informação que eu tenho é que alguns estão entrando pela garagem. Então, daqui a pouquinho eu vou para lá, porque parece que já chegaram 2 viaturas. Não com pessoas que foram presas preventivamente, mas com carros que apreenderam objetos no mandado de busca e apreensão. Então, daqui a pouquinho eu vou correr lá para a garagem para saber se tem mais viaturas chegando. Mas a informação que nós temos é que eles estão a caminho, sim, viu? O depoimento de Delgatti, que era o que a gente falava ainda há pouco, complica bastante a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de aliados a ele, mas essa não é a única coisa que complica a vida do ex-presidente, né? Ontem, o advogado de Mauro Cid repassou informação de que o tenente-coronel do Exército recebeu ordens de Jair Bolsonaro para vender um conjunto de joias. Igor, traz os detalhes sobre a repercussão dessa nova informação relacionada a obras envolvendo aí o ex-presidente da República? A situação é extremamente complicada para o ex-presidente. A gente fala de ataques às urnas eletrônicas, de ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, mas agora a gente vai falar do escândalo mais recente, que é o escândalo das joias. Como já é sabido de todos, a defesa de Mauro Cid desistiu do processo. O Bruno Fenelon veio até as redes sociais e disse que de foro íntimo motivou essa desistência dele do caso. Então, o novo advogado começou a trabalhar exatamente ontem e ele já deu uma declaração. Ele disse que Mauro Cid está disposto a revelar que sim, Jair Bolsonaro foi quem comandou esse esquema de venda ilegal de joias que foram indevidamente incorporadas ao acervo pessoal
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a semana passada, nós temos feito reportagens, entrevistas e entradas ao vivo falando a respeito de que algumas joias, entre elas um Rolex, um relógio da marca Rolex, de ouro branco e cravejado de diamante, foi vendido ilegalmente nos Estados Unidos pela quantia de R$330 mil, cerca de $60 mil. Esse relógio foi recomprado por um advogado ligado a Bolsonaro, que é o Frederic Wassef. Os 4 celulares desse advogado foram apreendidos ontem e, horas depois, a defesa disse que Cid está disposto a revelar que Bolsonaro é quem mandava vender essas joias, uma venda ilegal de joias que deveriam estar no patrimônio público, e disse que Mauro Cid está disposto a falar que o dinheiro era entregue em espécie para o próprio ex-presidente para não levantar suspeita. Disse ainda que Cid teria dito que esse é o momento de proteger a família dele, que tem sido alvo de investigações do Supremo Tribunal Federal. Quem é a família? É a esposa dele, a Gabriela Cid, e o pai dele, que é o Mauro César Lourena Cid. Eles dois têm sido alvos de investigação da PF. Mauro Cid disse que é o momento de proteger a família e não amigos. Então, ele está disposto a, sim, colaborar com as investigações no escândalo da joia. Nós temos uma reportagem sobre esse assunto também, produção, me confirma no ponto. Temos uma reportagem sobre esse assunto, vamos acompanhar. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A medida foi solicitada na semana passada pela Polícia Federal, no âmbito das investigações da Operação Lucas 12.2, que apura o suposto funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. Segundo as investigações, os desvios começaram em 2022 e terminaram no início deste ano. Entre os acusados de envolvimento estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, o general do Exército, Mauro Lorenha Cid. O militar trabalhava no escritório da Apex em Miami. Conforme regras do Tribunal de Contas da União, os presentes de governos estrangeiros deviam ser incorporados ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, setor da Presidência da República, responsável pela guarda dos presentes, e que não poderiam ficar no acervo pessoal de Bolsonaro e nem deixar de ser catalogados. Bom, a situação complica um pouco para Mauro Cid, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que, de acordo com as investigações, sabia do esquema, mas principalmente complica a situação de Jair Bolsonaro. Agora, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal da ex-primeira-dama, de Jair Bolsonaro, de Mauro Cid e também de Frederic Wassef. Agora, a Polícia Federal, os investigadores vão saber sobre mais desse esquema e se de fato ele recebia dinheiro de forma fraudulenta, viu, Adriane? Inclusive, vai dar para cruzar muitas informações, né, das denúncias que foram feitas recentemente, junto com a questão de sigilo bancário e fiscal. A quebra desse sigilo pode apontar algum indício dessa compra, dessa venda, entre outras coisas, e a gente vai seguir acompanhando, porque são várias, o cerco se fecha de vários lados e por várias denúncias, né, joias, a questão do hack, a questão agora da quebra do sigilo, vários assuntos que se misturam por conta das denúncias contra o ex-presidente. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.